Canal Palavras de Bênção, de volta, trazendo até você mensagens da Palavra de Deus. Gálatas, um livro do Novo Testamento, lá no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim a Palavra de Deus: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidades, ciúme, iras, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo, inveja, bebedice e orgias. Coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes: os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Lendo esse texto, eu quero pensar através dessa mensagem, compartilhando com você, removendo as máscaras da vida. Existe uma frase de efeito, uma máxima no Brasil, onde as pessoas costumam dizer que o ano só inicia depois do carnaval. Ou seja, eles querem dizer assim: quando acaba o carnaval é que as coisas começam a acontecer. Mas também, depois do carnaval, muitas das vezes, é que as máscaras caem. Como assim? É o que nós vamos entender através dessa mensagem. Porque o carnaval é a festa das máscaras. Porque é popular todas as pessoas colocarem uma máscara, ficarem atrás dessa máscara para ir para as passarelas, desfilar, ir para os blocos, para os trios elétricos, para os clubes, para as escolas de samba, passando-se por um personagem que muitas vezes ele não teria coragem de viver na vida real. Então usa as máscaras. As máscaras, elas existem de todo tipo, tamanho para se usar no carnaval. Mas e fora do carnaval? Será que usamos máscara também? É isso que nós vamos entender através dessa mensagem. E se as máscaras são coisas boas ou ruins para usarmos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, vai dizer que não é de admirar-se, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O que eu quero dizer com esse texto e com o que eu estou falando de máscara? Muitas vezes as pessoas usam máscaras para se disfarçar, para se esconder, para se omitir daquilo que ela é realmente. Então, isso nos leva a entender que as máscaras não são coisas boas para serem usadas. E que as máscaras, quando caem, revela a verdadeira identidade da pessoa. Por isso, Satanás, ele pode-se dizer que é o pai das máscaras, porque ele é o pai da mentira. E a mentira é uma das máscaras que nós vamos apresentar aqui. Ou seja, precisamos ter cuidado com máscaras. E a primeira máscara que eu quero trazer aqui é a máscara da hipocrisia. Num texto bíblico que dá base para isso, está em Mateus 23, do versículo 25 ao 27, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego,
Limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora parece belo, mas por dentro estão cheios de ossos e toda imundície. Ou seja, máscara. No texto aqui nos mostra que os escribas e fariseus usavam máscara, uma máscara da hipocrisia. Hipocrisia é um indivíduo cheio de exterioridade, ou seja, eu mostro uma coisa, mas por dentro, o meu interior é totalmente diferente. Eu mostro para as pessoas uma coisa que eu não sou. Eu falo coisas que eu não cumpro com elas. Então, muitas vezes usamos esta máscara quando dirigimos um sorriso para alguém, porém no íntimo chamamos aquela pessoa de idiota, de tantas outras coisas, mas para fora expressamos um sorriso para eles. Às vezes nos alegramos com o sucesso de alguma pessoa, mas no fundo nós é que queríamos aquele sucesso. Ficamos com inveja daquela pessoa, que inveja é uma outra máscara que eu vou falar aqui. Apertamos a mão de alguém e afirmamos: conte comigo. Mas na primeira oportunidade falamos mal daquela pessoa. Fazemos elogios fingidos. Fazemos um trabalho com má vontade, apenas por obrigação. Então a máscara da hipocrisia, ela precisa cair. Nós precisamos tirar essa máscara, porque ela não nos deixa ter comunhão com Deus. Uma outra máscara é a máscara da mentira. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Tal como o velho homem deve ser despido de uma vez por todas, quando nos convertemos, assim também é pecado. A mentira, ela deve ser abolida, ela deve ser exterminada da nossa vida. Temos que sair fora da mentira, temos que falar a verdade, independente do que vai acontecer, independente se traz dificuldades ou não, mas temos que ser autêntico. A mentira é uma máscara que ela precisa ser caída, ela precisa ser tirada de mim e de você. A terceira máscara que eu quero apresentar é a máscara da inveja. E inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21, que é o texto que eu já havia lido. Máscara da inveja. A inveja é uma das obras da carne apresentada no texto de Gálatas. Esta máscara é vista em nós quando nos mostramos diligentes no trabalho do Mestre, simplesmente na tentativa de equiparmos os outros, quando no nosso coração não há Espírito de Deus, quando o nosso íntimo, o nosso interior só tem inveja daquilo que eu vejo que os outros têm, que os outros fazem. Eu só sinto inveja. Essas atitudes não está associada, não pode estar na vida daquele que quer andar com Jesus, que vive com Jesus. Máscara da inveja é uma outra máscara que precisa ser tirada. Máscara da vanglória. O que é isso? Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, versículo 3. O que existe em nós que mereça louvor e glória? Nada. A Bíblia diz que nós somos
tesouros em vasos de barro, para que o poder de Deus seja extraordinário em nós, 2 Coríntios 4:7. Ou seja, nós não somos nada, nós não somos coisa nenhuma nesse mundo. Nós passamos a ter valor quando entregamos a nossa vida a Jesus. Aí sim somos barro transformado em vasos de honra. E a vanglória é algo que causa orgulho, soberba. Então precisa também essa máscara cair. Eu não posso fazer nada e depois ficar me vangloriando daquilo. Olha, eu fiz, eu sou melhor do que você, eu estou acima de você porque eu estudei mais, porque eu tenho um curso assim, o meu carro é melhor do que o seu, a minha casa é melhor do... Isso é vanglória, isso é orgulho, isso é uma máscara que destrói a vida da pessoa e ela precisa ser tirada da nossa vida. Então, cuidado com essa máscara também, porque ela te prejudica, ela atrapalha a sua vida. Existe uma outra máscara que lá no livro de Tiago, capítulo 4, 17, vai dizer: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem, não faz, comete pecado. Essa aí é a máscara da omissão. Isso mesmo. Ser remisso é o mesmo que ser omisso, e isso é pecado. Deus nos chamou para estar diante dele, não para ser negligente. Usamos essa máscara quando somos vagarosos, descuidados, negligentes, desocupados, não ajudamos ninguém, não fazemos nada pelo próximo. Isso é omissão, porque a palavra de Deus vai dizer: enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, João 9:4. Essa máscara é vista em nós quando eu não posso, eu não tenho tempo. Sempre que nos pede para fazer algo, damos essas desculpas. Quando vejo alguém que precisa de uma ajuda e eu não o ajudo, isso é omissão. Omissão é algo que não agrada a Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso está registrado no livro de Isaías 6, versículo 8. Para eu falar isso diante de Deus, eu tenho que tirar a máscara da omissão. Porque enquanto eu estiver com essa máscara, eu não consigo ver o que Deus está me pedindo para fazer. Máscara dos ressentimentos. Não se porte com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. 1 Coríntios 13, versículo 5. Essa é a máscara de quando eu recebo uma ofensa, mas eu guardo mágoa, eu guardo ressentimento, eu não perdoo a pessoa, eu não mostro amor, eu não mostro perdão, eu não perdoo aquela pessoa, eu fico com aquilo guardado dentro de mim. Essa é uma máscara de ressentimento. Ou então, às vezes, quando eu falo até para a pessoa: te perdoo, mas eu fico com aquilo guardado. Na primeira oportunidade eu me vingo daquela pessoa, então não houve perdão. E essa é uma máscara chamada máscara do ressentimento. Cuidado, porque o ressentimento na sua vida traz doenças psicossomáticas, que é a depressão e outras doenças mais. Então, tire a máscara do ressentimento. Não carregue essa máscara na sua vida. Mas existe uma máscara também chamada máscara da ganância. Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao 21, conta a história de um irmão que foi ter com Jesus
e falou para ele: Jesus, você tem que mandar meu irmão repartir comigo os seus bens. E Jesus explicou para ele que não era assim que funcionava. Jesus, nesse texto, no versículo 15, traz um exemplo para aquele rapaz da avareza. Eu não posso ter ganância das coisas. Eu não posso ficar querendo tudo para mim. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Máscara da ganância. Muitas vezes eu vejo alguém com um bem e eu desejo que aquele bem tinha que ser meu, não dele. Alguém tem um carro, eu falo, não, mas ele não merece esse carro tinha que ser meu. Eu vejo alguém ser promovido na empresa, não, mas essa promoção tinha que ser para mim, não para ele. Isso é ganância. E ganância é uma máscara que Deus não tolera. Deus não ama a pessoa gananciosa, porque ela te dá aquilo que merecemos, que precisamos e que necessitamos na medida exata. Então, cuidado com a ganância, porque a ganância ela vai levar você à próxima máscara, que é a máscara da ansiedade. Em Mateus 6, de 25 a 32, vai falar dessa máscara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Deus cuida de mim e de você da forma que Ele deseja, da forma que Ele sabe que eu preciso. Se somos ansiosos, mostramos falta de fé. E é impossível agradar a Deus sem fé. Porque quando eu peço a Deus alguma coisa, Ele sabe que eu preciso e Ele vai me dar aquilo. Então eu não preciso ficar ansioso. Ai, meu Deus, quando é que eu vou receber isso? Ai, Senhor, eu preciso disso. Ele sabe de todas as coisas. Nesse texto de Mateus 6, 25 a 32, você pode lê-lo depois, vai falar sobre essa máscara da ansiedade. Vai falar que Deus veste as árvores do campo, Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida de tudo. Não vai cuidar de mim e de você? Então cuidado com a máscara da ansiedade, porque essa máscara muitas das vezes leva à máscara da maledicência. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Colossenses 3:8. Essa maledicência. Muitas vezes eu fico falando, fazendo fofoca, fico resmungando, fico murmurando, fico questionando as coisas. Isso é maledicência. E Deus não se agrada disso. Então isso é uma máscara que precisa ser tirada. Muitas vezes nós falamos assim, ou até mesmo cantamos nas igrejas: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é um texto bíblico de Salmo 133, 1. Só que eu falo isso, leio isso, canto isso como uma música e depois começo a falar mal da pessoa, a fazer fofoca sobre a pessoa. E a Bíblia vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Então, cuidado com a máscara da maledicência, a máscara da fofoca. E essa última eu quero apresentar, porque essa é importante para mim e para você. Precisamos ter uma vida sem máscara. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração e sempre dando graças a Deus por tudo,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, de 15 a 20. Vida sem máscara. Esta deve ser a verdadeira identidade da pessoa que quer ter uma vida redimida, uma vida de obediência diante de Deus. Essa deve ser a vida autêntica, deve ser a minha vida e a sua vida. Portanto, está aqui uma série de máscaras que, assim como acontece no carnaval, a pessoa se esconde por trás de uma máscara para poder passar aqueles momentos de alegria, falsa alegria. Então precisamos ter esse cuidado, porque o texto que eu li de Gálatas 5, 19 e 21 nos revela as obras da carne, que são pecados contra Deus e nos distancia dele. E nós devemos lutar não apenas com essas situações que eu apresentei no texto, mas também com essas máscaras. Não podemos viver atrás de máscara, murmuração, arrogância, orgulho, malícia, avareza, inveja, altivez e tantas outras coisas. É certo, porém, que não podemos purificar a nossa alma, o nosso coração, se praticarmos qualquer uma dessas coisas. Fale como o salmista Davi disse no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A única forma de se despir de toda má máscara, de deixar cair todas essas máscaras que eu apresentei aqui nessa mensagem, é através da luz de Jesus brilhando na sua vida. Você quer tomar essa decisão? Você quer arrancar essas máscaras que eu apresentei aqui da sua vida? Então, tome essa decisão. Entregue sua vida a Jesus. Deixe Ele cuidar de você. E você vai ver que você vai viver uma vida autêntica, sem máscara. E se você que está assistindo também essa mensagem já tomou essa decisão, já vive aos pés da cruz, cuidado para não colocar uma dessas máscaras. Porque às vezes, no decorrer da nossa vida cristã, sem percebermos, nós colocamos uma dessas máscaras. E se ela é colocada, ela precisa ser tirada da minha e da sua vida. E que Deus possa completar esta sua palavra no coração de cada um de você que assiste essa mensagem. E muito obrigado por estar comigo neste canal. Que Deus te abençoe.